Olá pessoal, iniciando mais um episódio do canal Alimentando Corações. E hoje nosso convidado é um companheiro lutador social, marxista, judeu e que lançou um livro. Está aqui em Fortaleza lançando seu livro, Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. O lançamento foi feito ontem, dia 13, no Frei Humberto. E estamos também aqui na bancada, estou falando de Breno Altman, pessoal. Estamos aqui na bancada, a idealizadora do canal Alimentando Corações, jornalista Lívia Manzolillo. Sejam bem-vindos, Lívia, e seja bem-vindo, Breno. Obrigado. Uma Queria que honra você se estar aqui. apresentasse um pouco aqui para as pessoas que irão nos assistir. Bom, eu sou um jornalista já veterano, mais de 40 anos de profissão. Sou fundador do site do canal Ópera Ópera Mundi, Mundi. entre outros veículos de comunicação. Já quebrei várias vezes fundando veículos independentes de comunicação. Meu irmão disse que eu faço uma competição com o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato faliu 5 vezes, eu já falei umas 3. Mas agora tá bem. O Ópera Mundi dura já há 15 anos. 15 anos, de 2008, não é isso? Desde 2008. 16 anos, né? 16 anos. 16º ano. E além de jornalista, sou militante de esquerda já há bastante tempo. Percebo que faz bastante tempo que de vez em quando as pessoas me apresentam assim, histórico militante da esquerda brasileira, eu já me sinto com 115 anos. Eu já não disse, né, histórico, eu disse grande lutador social. Já me sinto, já me sinto com 115 anos. E é isso. Torcedor do Santos Futebol Clube. E eu do Fortaleza Esporte Clube. Que aí você entrar no futebol, mas a primeira queda para a segunda divisão foi por conta do meu time, né? É fato. Estava eu em Belo Horizonte quando assisti isso. Primeira vez que o Santos vai para a segunda divisão. Mas tá bem, seu time. Foi a segunda melhor campanha do Paulistão desse ano. É Já, verdade, né? é verdade. Já está sendo um processo de reestruturação muito positivo. Mas assim, você está aqui em Fortaleza para lançar o livro e percorreu aqui várias capitais nordestinas e você aqui estava conversando conosco, pessoal, falando já de um roteiro que vai chegar até o sul do país. Do que se trata esse livro? Você é um judeu, e conversava aqui a origem familiar dele, pessoal, e falando dos avós paternos e maternos. É judeu de ambos os lados da família. E você hoje é um militante contra o sionismo. Eu queria que você explicasse primeiro o livro e o que é o sionismo. Olha, a ideia do livro veio do diretor da editora Alameda a partir das exposições que eu vinha fazendo no canal do Ópera Mundi, no programa que eu dirijo no Ópera Mundi, que é o 20 Minutos. Eu fiz ao longo do mês de outubro, novembro, algumas exposições sobre o tema sionismo, sobre a situação que está em curso na Palestina a partir da ação do Hamas em 7 de outubro. E ele achou que valia a pena transformar isso num livro, porque a comunicação escrita ela tem uma eficácia maior do que a comunicação audiovisual. Ela tem uma aderência maior, não é? Porque quando a gente lê, a gente aprende muito mais do que quando a gente vê. E trata-se de uma situação com vários elementos históricos complexos, que as pessoas muitas vezes não têm informação a respeito, e a mídia corporativa, ao invés de informar, desinforma. Então eu topei essa parada no início com um pouco de resistência, porque achava que não havia material suficiente para um livro razoável. Mas a partir dessas minhas exposições, que foram transcritas, a partir desse material, eu reeditei esse material em dias seguidos de trabalho insano. Foram 4 dias de edição em que eu praticamente reescrevi tudo, para dar origem a esse livro, que é um livro que busca oferecer às pessoas um conhecimento básico sobre a situação em curso na Palestina. O livro tem 4 capítulos e um anexo. Os 4 capítulos são um sobre o que ocorre em 7 de outubro e em seguida, qual é a reação do Estado de Israel. Um segundo capítulo propriamente sobre
a história do sionismo e o que é essa doutrina. Um terceiro capítulo sobre um dos mitos do sionismo, de que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Então é um capítulo para demonstrar que Israel é um regime de apartheid, que é uma etnocracia e não uma democracia. E um quarto capítulo que é sobre a origem do antissemitismo, do ódio aos judeus, da onde vem esse fenômeno que é utilizado como justificativa e álibi pelo Estado de Israel para a sua própria existência. E o anexo é uma relação de livros comentados por mim para quem quiser se aprofundar no tema. Então, esse livro foi concebido, como eu disse, para ser um instrumento de informação básica e também para servir como uma arma cultural. Ele não é um livro acadêmico, ele não é um livro de estudo. E o título, se fosse um livro acadêmico, um livro de estudo, é possível que o título fosse sobre o sionismo. Não, ele é uma arma cultural. Então, o título já traz a posição do autor. Posição clara. E foi concebido com essa ideia, ter uma arma cultural para poder girar o país com o objetivo de conversar com as pessoas, olho no olho, a respeito da questão palestina e da origem da questão palestina, que é exatamente a existência do sionismo e da sua encarnação estatal, que é o Estado de Israel. Eu assumi um compromisso que eu estou cumprindo, de visitar as 27 capitais do país para lançar o livro, e 100 cidades, incluindo as 27 capitais, portanto, mais 73 cidades, num prazo razoável, que é o primeiro semestre desse ano. Eu já devo ter percorrido umas 25 cidades. Lívia, aqui, a gente apresentou a Lívia, mas ainda não se apresentou aqui para o público. Antes de você fazer uma primeira pergunta aí para o Breno, eu queria que você se apresentasse melhor aí para as pessoas que irão nos assistir. Obrigada pelo convite. Eu sou Lívia, jornalista. Está aqui com a gente também ao vivo de Portugal, a jornalista Rita Freire. E a gente está aí nessa caminhada também de contribuir com um conteúdo responsável, né, nas redes sociais. Muito bom essa questão do livro que a gente tem para onde voltar, né? Recorrer de novo à leitura, um guia mesmo. Aquele já vendeu 2, né, Alan? Isso. E aí, muito feliz de estar aqui nesse momento. Obrigada. E eu queria retomar aqui as conversas antes de começar, nos bastidores, e você falou um pouco desse contexto na alma familiar mesmo. Exato. E aí, lógico que o livro, como ele explicou, né, retrata coisas para quem quer entender mais, precisa. Às vezes a gente bebe só ali nas redes sociais, conteúdos muito rápidos. E ele estava contando, historicamente, do ponto de vista da família, né, como chega isso. Ele não é o primeiro contra o sionismo na família, né? Mas se você puder retomar. Tá bem. Vamos lá. Primeiro, uma explicação preliminar. O sionismo é uma corrente político-ideológica que nasce no final do século XIX. Não era a única corrente político-ideológica no seio do judaísmo, das comunidades judaicas. Ao contrário, a principal corrente política entre os judeus não religiosos naquele período havia sido fundada por um judeu alemão chamado Karl Marx. O marxismo era a principal corrente entre os judeus não religiosos no final do século XIX. O marxismo propunha uma certa solução para uma questão real. Qual é a questão real? O antissemitismo, a perseguição aos judeus. O marxismo considerava, o Marx propriamente considerava, o Marx na juventude escreve um livro sobre a questão judaica. Exatamente. O Marx considerava que somente seria possível você superar o antissemitismo, o ódio aos judeus, secular, longevo, que se arrastava por séculos, com o fim do capitalismo, com o fim da propriedade privada. Porque o motivo principal, segundo Marx, para o antissemitismo era a função econômica que os judeus haviam assumido na Antiguidade e na Idade Média, a função de mercadores e financistas, ou como viria a dizer a Igreja Católica, usurários, aqueles que emprestam a juros. Esta função econômica dos judeus é que havia propiciado o ódio contra este grupo étnico. E que somente com o fim do capitalismo e da propriedade privada, a razão desse ódio finalmente deixaria de existir.
E Marx propunha que os judeus se integrassem à luta da classe operária, à luta dos trabalhadores, à luta socialista, à luta revolucionária. E muitos judeus se convertem ao marxismo e se transformam em militantes revolucionários. Ou seja, o papel dos judeus na luta revolucionária é completamente desproporcional ao tamanho da comunidade judaica. Minha família se inscreve nessa tradição, na tradição do marxismo judaico. O sionismo é uma outra coisa completamente diferente, porque o sionismo propunha uma solução oposta à do marxismo. O sionismo propunha criar, contra o racismo anti-judaico, um Estado racista judaico, um Estado de supremacia racial judaica. Os sionistas se diziam nacionalistas, o que naquela época e na Europa representava rigorosamente falar em nacional-chauvinismo, em racismo. Exatamente. Então era uma corrente que propunha isso, a criação de um Estado de supremacia racial judaica e um Estado de supremacia racial judaica que deveria ser construído nas terras ancestrais judaicas que eram a antiga Canaã, denominada Palestina pelo Império Romano. Só que na Palestina vivia majoritariamente um outro povo, o povo árabe muçulmano. 85% da população da Palestina no final do século XIX eram de árabes muçulmanos, só 5% eram de judeus. Então, a lógica do sionismo era a colonização da Palestina por métodos de expulsão, extermínio e submissão do povo palestino para construir um Estado de supremacia racial judaica. Então, esse era o confronto entre o judaísmo, entre os marxistas e o sionismo. Claro, havia no meio do caminho até mesmo grupos sionistas que se reivindicavam marxistas, como é próprio da luta política. Mas minha família vem fundamentalmente dessa tradição marxista desde os meus avós. Então, assim, para mim, eu entendo então, inclusive o seguinte: quem não entende muito de política tem que entender que essas classes, essas colunas, né, são projetos ideológicos. Quando você fala assim, o projeto deles era assim, era ser um país também racista. Então, como nessa época já existia a Universidade Hebraica, em 1800 e quanto? Que ela foi no final de 1880. Então, ele não só tem um método, mas ele também tem um método ideológico, de ensino, de doutrina. Claro. Né? Não são só as ações, digamos assim, dos políticos mais velhos. Não. Existe um enraizamento na sociedade de ambas as teorias, digamos assim. Claro, o sionismo ele é um projeto que vai buscar a hegemonia completa sobre o judaísmo. A hegemonia passa pela educação, pelas formas e pela religião. Pela família, pela religião. Pela religião. O sionismo reorganiza a religião judaica. O sionismo muda os termos fundamentais da religião judaica. Então não é exagero pensar que nas escolas, né, existem também ali projetos sendo de forma fluida, né? Sim. Às vezes ou de forma organizada. Só reforçando o que você está falando, só para o Breno mencionar, viralizou um vídeo de um rabino de uma escola judaica de que ele justificava através da Torá o assassinato de mulheres, crianças, idosos como fundamento da construção da hegemonia judaica dentro daquele território. Então isso passa um processo ideológico de formação e de preparação de jovens, inclusive, que vão depois entrar no exército israelense. E aí eu complemento com a pergunta da Rita, né, que ela colocou aqui pra gente. Se é um projeto mais completo, assim, as redes sociais hoje fazem também um papel de complemento. Exato. Né, de tudo isso, até a gente propôs o nome do episódio de Além das Manchetes, as raízes do conflito. Né, porque a gente está... tudo isso Como é assim, porque é o seguinte, há uma hegemonia dentro dos meios de comunicação de um ponto de vista de justificar a ação israelense contra o povo palestino. Como é que a gente pode se contrapor a essa onda? Nós estamos fazendo aqui, debatendo isso, mas além disso, como é que a fala do Lula foi fundamental para a gente desconstruindo, e a opinião pública, através das pesquisas, mostram que Israel tinha uma grande simpatia entre o público mais conservador, mas as pesquisas mostram que diminuiu esse apoio a Israel, essa ação de Israel.
Como é que a gente pode, no seu ver, Breno, avançar para levar a verdade até as pessoas? Até porque os palestinos têm poucas vozes dentro dos espaços. Olha, vamos fazer que nem Jack, o estripador. Vamos por partes. O sionismo só tem a força que tem hoje por duas razões. Uma razão é o fato do sionismo, desde o seu nascimento, ter sido apoiado pelos principais estados imperialistas. Primeiro pelo Reino Unido, depois pelos Estados Unidos. Qual era o interesse do Reino Unido em apoiar o sionismo? O sionismo propunha a criação de um estado de supremacia racial judaica na Palestina. A Palestina, no início do século XX, ela estava sob o controle do Império Otomano. A Palestina se situa no Oriente Médio. No início do século XX, as fontes de petróleo já existiam, já tinham sido descobertas e já eram industrializadas. Só que o Reino Unido não tinha acesso a essas fontes de petróleo. Porque, como eu disse, esses territórios eram controlados pelo Império Otomano e o Reino Unido queria enfraquecer o Império Otomano. E o sionismo foi visto pela burguesia britânica como a possibilidade de criar uma cabeça de ponte na Palestina, enfraquecendo o Império Otomano e abrindo caminho para que o Reino Unido pudesse ter presença naquela região. Isso ganha muita força na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um confronto de dois blocos. Num bloco estão os países capitalistas mais avançados, França, Inglaterra, com apoio em aliança com o Império Russo, pré-revolucionário, e o apoio dos Estados Unidos. Do outro lado estão os países capitalistas à época mais atrasados que queriam um lugar ao sol no mundo do capital. O Império Prussiano, o Império Austro-Húngaro, em aliança com o Império Otomano, que era comandado pelos turcos a partir de Constantinopla. Na Primeira Guerra Mundial, essa aliança do Reino Unido com o sionismo se aprofunda. E o Reino Unido, em troca do apoio sionista contra o Império Otomano, assume o compromisso de apoiar a criação de um Estado de supremacia racial judaica. Então, essa aliança com o Reino Unido, principal Estado imperialista à época, daria muita força ao sionismo. Há um segundo fator que altera o equilíbrio de forças definitivamente no judaísmo, que é o Holocausto. Quando ocorre o assassinato de 6 milhões de judeus pelo nazismo, isso fica claro logo em seguida ao fim da Segunda Guerra, esse fenômeno, esse martírio, provoca no mundo uma comoção jamais vista. Foi um genocídio brutal, num tempo relativamente curto, numa escala industrial, sem objetivos econômicos, ou seja, não era um genocídio por consequência. Ou seja, não era um genocídio produzido pela exploração econômica. Era um genocídio como objetivo. Isso raramente se tinha assistido. Claro, nós tivemos os genocídios dos armênios, também no século XX, que tem a mesma característica, e outros. Mas, em geral, os fenômenos genocidários, eles são ou um meio para um objetivo determinado, ou são a consequência da exploração econômica. Essa comoção mundial gerou um consenso favorável ao projeto sionista. Todas as potências vitoriosas da Segunda Guerra apoiaram a criação do Estado de Israel, incluindo a União Soviética, porque parecia natural que os judeus tivessem direito a um Estado para se proteger, para que nunca mais se repetisse o que havia acontecido sob as botas da Alemanha nazista. E esse segundo fator fortalece muito o sionismo. O sionismo se apropria do Holocausto como um fator de legitimação. E é nesta virada dos anos 40 em diante que os sionistas passam a ser a corrente majoritária no judaísmo, sempre associadas ao sistema imperialista, já não mais o Reino Unido, que havia se enfraquecido com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas agora com os Estados Unidos. E isso é uma fonte de força. E aí vem um terceiro fator para explicar a força do sionismo, especialmente nos meios de comunicação. O sionismo não é apenas
um movimento, uma doutrina que se encarna em um Estado. O sionismo tem presença mundial através da burguesia judaica, em vários países. A relação do sistema imperialista com o Estado de Israel, ela está coberta por uma excepcionalidade. Os outros elos do sistema imperialista não têm influência na política interna dos Estados Unidos, por exemplo. Qual é o papel da burguesia brasileira dentro da política norte-americana? Zero. Ou mesmo da burguesia francesa dentro dos Estados Unidos? Zero. Mas o sionismo, a partir das relações entre o Estado de Israel e a burguesia judaico-sionista dos Estados Unidos, tem muito peso. E também tem muito peso no Brasil, e também tem muito peso na Argentina. É uma força geopolítica sem território. Claro, porque ele é transversal. Essa burguesia judaico-sionista, você pega os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma comunidade judaica que é quase do tamanho, que tem quase o mesmo número de pessoas, que agrega quase o mesmo número de pessoas que o número de judeus em Israel. Em Israel tem 7,2 milhões de judeus, nos Estados Unidos tem 6 milhões de judeus. Comunidade forte, muito rica. E a burguesia judaico-sionista nos Estados Unidos tem muita influência no sistema financeiro, na tecnologia de informação, nos meios de comunicação, na indústria cultural, especialmente no cinema. E essa presença da burguesia judaico-sionista nos Estados Unidos se repete em outros países. Isso significa um grau de envolvimento dos instrumentos comunicacionais e culturais em larga escala. Em larga escala. Isso exerce pressão sobre os meios de comunicação e sobre a indústria cultural pelo papel da burguesia judaico-sionista, que tem uma relação direta com o Estado de Israel, que não passa pela relação dessa burguesia judaico-sionista com seus próprios Estados nacionais. Ou seja, é uma relação ideológica com o Estado de Israel. Sim. E isso o sionismo conseguiu construir. Então, essa é a razão pela qual o lobby sionista é muito poderoso. Agora sim, logo após, isso também não foi um consenso entre os judeus, nem entre os marxistas, judeus marxistas, também teve corrente do judaísmo contrário à instalação do Estado judeu naquele momento. Teve inclusive manifesto assinado na época pelo Einstein, me corrija se eu estiver errado, mas teve manifestos contrários a essa doutrina sionista que foi se formatando no recém-criado Estado judaico, não é isso? Só complementar também com a Rita, que aproveita e já faz o mesmo bloco. Rita. Olá, diretamente de Lisboa, quero cumprimentar os meus amigos e amigas aí de Fortaleza, também cumprimentar o Breno, uma satisfação falar contigo. E quero perguntar com relação a como a mídia, em geral, aborda a questão árabe e a questão Israel. Por exemplo, o que eu percebo é que na mídia tradicional, na grande mídia, os árabes, os povos palestinos, sempre são retratados como terroristas. E, em contrapartida, o povo de Israel, os judeus, sempre são considerados como vítimas. As narrativas apontam sempre para esse lado. E nessa questão específica agora entre Palestina e Israel, eu percebo que muitas pessoas querem justificar esse genocídio fazendo uma ligação entre os palestinos e o Hamas, como se todas as pessoas palestinas, como se todo o povo palestino tivesse relação com o Hamas. Então eu queria que você explicasse o que é o Hamas, falasse um pouco do panorama histórico desse movimento do Hamas. Sobre aquela questão, são duas questões. Primeiro, sobre se há correntes dentro do judaísmo que se posicionam contra o sionismo. Olha, grosso modo, todos os sionistas são, por princípio, favoráveis Sim. ao Estado de supremacia racial judaica. Há setores do judaísmo religiosos que são contrários, minoritários esses setores, mas são os ultra-ortodoxos. Por que eles são chamados assim? Porque eles fazem uma leitura estrita do Talmud. No Talmud está ali escrito que os judeus somente poderiam retornar da diáspora para a Palestina e reconstruir o mítico reino de Israel, que foi fundado 1000 anos antes de Cristo, somente quando o Messias chegasse.
Só haveria autorização para esta façanha depois que o Messias chegasse. Antes da chegada do Messias, isso é um pecado mortal. Portanto, esses grupos ultra-ortodoxos consideram os sionistas pecadores. E afirmam que o sionismo é uma contravenção do judaísmo e não a sua expressão. Então, esses grupos ultra-ortodoxos foram contrários à criação do Estado de Israel e são anti-sionistas. Embora sejam brutalmente conservadores em relação a vários temas. Né? E você tem ainda judeus marxistas, que são contra o Estado de Israel. Né? São minoritários hoje. Já foram majoritários até os anos 40. Eu já vi. Rita, daqui a pouco eu vou entrar nesse debate mais da questão da Palestina, mas eu quero abordar uma questão com o Breno, que talvez seja uma divergência que eu tenha contigo. Eu já acompanho o teu canal no Opera Mundi, pessoal. Eu sugiro até quem não conhece possa começar a seguir lá o Opera Mundi, que é sensacional. Que eu acho que eu sou da posição de que dá para ter dois estados, o palestino e o Estado de Israel. E acho que tem dentro vendo algumas abordagens, dentro dos judeus também, os judeus democratas, progressistas, que defendem também o Estado judeu e que possa viver em convívio com o Estado palestino, os dois estados. Acho até que avançou em determinado período nessa posição, mas houve recuos históricos agora, depois da ascensão da extrema-direita, tanto americana como na extrema-direita lá dentro de Israel, através do Likud. E eu queria que você pudesse comentar um pouco isso, Breno. Perfeito. Olha, eu acho que existe uma questão que antecede a discussão sobre os dois estados, que é a seguinte: como existir 1, 2 ou 5 estados enquanto existiu o regime sionista? Não, o problema é o sionismo. Claro, é a existência do regime sionista. Porque o regime sionista, com as suas características racistas, coloniais e belicistas, é um fator de instabilidade e insegurança o tempo todo. Porque o objetivo do sionismo jamais foi ter os dois estados, nem mesmo quando Israel foi dirigida pelos chamados sionistas trabalhistas ou sionistas socialistas. Aliás, os sionistas trabalhistas ou sionistas socialistas, como eles se autodenominavam, que dirigiram Israel da sua fundação em 1948 até 1977 de forma contínua, eles foram os responsáveis pela consolidação do regime colonial. Foram esses setores supostamente da esquerda sionista que comandaram a construção do regime colonial e todas as suas brutalidades. Ben Gurion, primeiro-ministro de Israel, o patriarca do Estado de Israel, ele era um chefe colonial. Ele é o responsável pela construção deste regime de apartheid. Não é a direita sionista. A direita sionista, ela herda algo que já estava construído e radicaliza certos aspectos. Mas essa característica colonial racista do Estado de Israel vem da esquerda sionista. Mas você acha também que não houve, por conta da reação da Palestina, de se manifestar contrário à criação do Estado, não? Não, isso sempre teve na origem do sionismo. São discursos descobertos ou registrados ou resgatados por historiadores israelenses. Jamais o objetivo do regime sionista, de nenhuma das suas alas, foi permitir a criação do Estado palestino. Jamais. Ben Gurion, em um discurso clássico, em 1946, antes da fundação do Estado de Israel, 1947, perdão, antes da criação do Estado de Israel, ele discursa em uma reunião da direção do MAPAI, do seu partido, e ele diz: devemos aceitar a partilha. Não é tudo o que queremos, mas é o primeiro passo para construirmos a grande Israel. Ou seja, eles viam a própria partilha não como a possibilidade de convivência de dois estados, mas como uma acumulação de forças rumo a um Estado de Israel que correspondesse às fronteiras bíblicas, que vão além da própria Palestina histórica, porque a grande Israel vai do Tigre ao Eufrates. Então, sempre foi o objetivo do sionismo. Esse discurso de certos setores do sionismo, que até o próprio Netanyahu, num certo momento, teve sobre dois estados, é uma farsa. É uma farsa para ganhar tempo e acumular forças. Nenhum setor do sionismo jamais foi favorável aos dois estados. Nenhum setor relevante.
Há grupos minoritários, que eu costumo chamar grupos do sionismo imaginário, que é um sionismo que não existe, que é um sionismo bondoso, que pode conviver pacificamente com os palestinos, que propunham, mas esses setores viraram pó. O principal partido desse setor, que é o Meretz, hoje não tem nenhum deputado no parlamento, não é? Que é o antigo Mapan, ao qual havia uma certa expectativa de que pudesse ser uma ala diferente do sionismo, viraram pó, porque elas não têm adesão à realidade. Então a questão toda reside na existência do regime sionista, de um regime como o regime do apartheid na África do Sul, porque é isso que é o regime sionista. Seria possível a paz entre brancos e negros na África do Sul enquanto existisse o regime do apartheid? Não. O regime, na África do Sul, em certo momento, a elite branca, a elite africana, a elite boer, chegou a propor 2 estados. Vamos criar um estado branco e um estado negro. Essa era uma proposta que estava sobre a mesa nos anos 80. Aliás, havia setores, não no CNA, mas havia setores do próprio movimento de resistência negra na África do Sul que via com bons olhos essa tese dos 2 estados. Rapidamente combatida por Mandela, pelo Partido Comunista Sul-Africano e pelo CNA. E é muito simples, enquanto existisse o regime do apartheid, mesmo que em um estado vizinho, o risco seria sempre permanente. Imagina o que é um estado palestino que Israel só aceita em tese, sem soberania armada, ou seja, um estado sem exército. Imagina qual seria a sustentabilidade disso, diante de um estado racista e colonial provido por um dos mais poderosos exércitos da Terra. Um regime com essas características impede qualquer solução. Portanto, na minha opinião, não importa se nós vamos ter 1 ou 2 estados, porque isso eu acho que é uma questão que tem muito mais a ver com o pragmatismo político do ponto de vista imediato do que com qualquer outra coisa. Mas enquanto existir o regime sionista, não há solução nenhuma. Nem 1, nem 2, nem 5 estados. A solução que me parece a mais moderada e factível é de um só estado. Por quê? Porque o regime sionista, nos últimos anos, incentivou a colonização dos territórios ocupados. São 700 mil colonos judeus em 230 assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. E permitia que os palestinos trabalhassem lá, né? E também permitia que eles trabalhassem. Hoje não pode. Não, hoje. Né? Então, esses 700 mil colonos judeus, eles estão nos territórios ocupados, nos territórios palestinos ilegalmente ocupados por Israel. Quem vai tirar esses 700 mil colonos para poder existir um Estado palestino na Cisjordânia? E essas colônias são de séculos, né? Não é, a gente está falando de... Não, são novas. São novas. São as colônias que foram estimuladas pelo sionismo a partir de 67. Isso. Entendi. E mais aceleradamente depois dos acordos de Oslo, exatamente para burlar os acordos de Oslo. E foram estimuladas pelos trabalhistas, não só por Netanyahu. Foram estimuladas já por Rabin, depois dos acordos de Oslo e antes de morrer, em seguida por Shimon Peres e por Barak e por todos os líderes do trabalhismo. Então, nós não podemos ter ilusão com nenhuma ala do sionismo. Nenhuma ala do sionismo. Agora, como é que se retira 700 mil colonos dessas terras sem provocar uma carnificina de sinal contrário? Então, hoje, a solução que muitos israelenses de esquerda, não sionistas, propõem, eu vou citar aqui o historiador Ilan Pape, eu vou citar Gideon Levi, eu vou citar aqui Shlomo Sand. É simples, é a solução sul-africana. Um homem, uma mulher, um voto. Todos os 15 milhões de habitantes da Palestina são iguais, têm direitos iguais, se desmonta o regime de apartheid e vai ao voto, com determinadas garantias de transição. E você tem um só país. Ninguém precisa sair das suas terras. Todos têm direito de retorno. Os judeus já têm o direito de retorno pela lei israelense. Os palestinos não. Os palestinos têm que ter o direito de retorno, que é garantido pela Resolução 194 das Nações Unidas. Você estabelece cláusulas de transição, como teve a Irlanda do Norte, quando foi feito os acordos de paz de 98. E você tem um só país democrático, laico e multiétnico. E que se chamaria... O nome... Que depois isso vai virar também israelina, um problema, né? poderia chamar. Mas seria... Ou Palizel.
Não sei o nome. O nome é uma decorrência... Tinha que criar um significado para isso também, né? Claro, porque você cria uma nação laica, sem supremacia racial, sem supremacia religiosa, na qual possam conviver todos os povos. E isso existe no debate na mesa? Claro, existe um movimento que propõe isso, liderado, entre outras pessoas, por esses intelectuais aos quais eu me referi. Essa sempre foi a posição histórica da OLP, antes dos acordos de Oslo. O sionismo manipula essa posição de que quando a OLP dizia Palestina do rio ao mar quer jogar os judeus no mar, isso não é verdade, é a ideia exatamente de um Estado laico e democrático. Aliás, quem formula do rio ao mar pela primeira vez não são os palestinos, é o Likud, o partido Netanyahu, no seu programa de 1977, em que ele diz o Estado sionista do rio ao mar, é isso, o Estado de Israel do rio ao mar, é esse o objetivo, contra qualquer proposta de criação do Estado palestino. Então, sem desmontar o regime sionista, não há chances nenhuma de qualquer solução. Esse é o grande problema que tem que ser enfrentado. E esse pensamento cresce na juventude de lá? Como é que Sim, você tem hoje judeus que rompem com o sionismo, principalmente nos Estados Unidos. Eu posso estar errado, mas também esse conflito, esse massacre imposto por Israel ao povo palestino também hoje serve como um guarda-chuva de proteção ao Netanyahu. Porque o Netanyahu tem um questionamento, ameaçado de ser preso, deixar seu poder. Então isso acaba aqui sendo ali, protegendo ele, questionado, a popularidade dele caindo. Então essa guerra, entre aspas, que ocorre, serve também para protegê-lo. Olha, é complexo isso, né? Porque o Netanyahu ficou muito enfraquecido com o 7 de outubro. Uhum. Porque o princípio fundacional do Estado de Israel é a proteção dos judeus. A defesa. Como é que fura... Claro, e o Netanyahu sempre fez suas campanhas eleitorais se apresentando como o campeão da defesa dos judeus. E exatamente por isso ele sempre teve um discurso anti-palestino. Sem nenhum disfarce, ao contrário das outras alas do sionismo. E ele saiu muito enfraquecido com o 7 de outubro. Boa parte da impopularidade dele não tem a ver com o genocídio contra os palestinos. Sim, mas tem a ver com o fato dele muitos judeus ainda estão sequestrados. Dele não ter conseguido proteger os judeus contra os palestinos. Uhum. Então, isso o enfraqueceu. Eu não acho que ele tenha extraído benefícios dessa situação, ao contrário. Ele faz a guerra contra o povo palestino nesta intensidade genocidária com a qual ele conduz sua estratégia para tentar apagar a péssima imagem do 7 de outubro. Né? Ele tenta recuperar terreno com este nível de combate contra o povo palestino que adquire características genocidas. Mesmo assim, uma parte da população israelense, a parte mais conservadora, diz é insuficiente. Sim. Você pega leve com os palestinos. Porque o sionismo, como é próprio de toda a doutrina colonial e racista, foi caminhando à direita, cada vez mais à direita. Né? Seus setores que antes eram chamados de esquerda sionista, hoje já são de direita. Uhum. O antigo partido de Ben-Gurion, Mapai, que depois virou Avodá, Partido Trabalhista, é um partido de direita. Que apoia, mesmo que com críticas a Netanyahu, na vida real, apoia o massacre. Tem muitas correntes assim debates que a gente vê, Breno, que é o seguinte: como é que a esquerda brasileira ela se coloca na defesa do povo muçulmano, no caso o povo palestino, contra o Estado mais liberal que há no Oriente Médio. Que você pegar, é um Estado que as mulheres têm direito ao aborto, a descriminalização da droga, você tem eleições dentro do Estado mesmo da concepção burguesa mais democrático, do voto livre. Tal. Como é que ao mesmo tempo você tem um Estado com direitos liberais, direitos conquistados, constitucionais para o povo israelense, dentro de contra uma tradição de um povo onde a sua tradição é de autoritarismo, que são os países do Oriente Médio.
Então, isso muito mesmo na imprensa, mesmo em setores progressistas da imprensa, é muito utilizado contra a esquerda que se posiciona contra a defesa da Palestina. Olha, vou responder essa questão e também aquela certo. outra questão que a Rita havia colocado sobre o Hamas. Olha, primeiro nós temos que contextualizar melhor esses direitos em Israel. Não é? Alguns desses direitos existem, outros não existem, e na maior parte desses direitos nós estamos falando de Tel Aviv, nós não estamos falando de Israel. E nós estamos falando de direitos formais que não existem na vida real, a não ser para os judeus ricos. Agora, eu creio também que nós, quando lidamos com a vida política e com a geopolítica, a gente está obrigado a estabelecer aquilo que o Mao Tse-tung chamava de uma hierarquia de contradições. Ou seja, a cada situação a gente tem que saber qual é a contradição principal e quais as contradições secundárias. O Mao Tse-tung dizia que todo cenário político tem uma contradição principal e que você tem que saber escolher qual é essa contradição principal, que esse é o segredo da estratégia política. A contradição principal hoje na Palestina não é entre a existência de direitos individuais e a sua inexistência. Não é essa a contradição principal. A contradição principal é entre um Estado colonial e um povo colonizado. Sendo esta a contradição principal, todas as outras são contradições secundárias. São contradições que existem, mas que não estão no palco central. Não são a questão fundamental a ser resolvida. A questão fundamental a ser resolvida é a luta anticolonial. Eu penso dessa maneira. Né? E aí eu vou emendar na resposta à questão da Rita. Quando a gente identifica que a contradição principal entre um povo colonizado e um Estado colonial, nós temos que entender que as forças que estarão ao lado desse povo colonizado não necessariamente serão forças com as quais a gente tem uma identidade programática e ideológica. Porque as forças que lutam ao lado de um povo colonizado não necessariamente serão marxistas, socialistas, libertárias. Muitas vezes essas forças poderão ser até conservadoras, como é o caso do Hamas. O Hamas é uma organização de origem religiosa, vinculada ao ramo sunita do islamismo. É uma organização que nasce de uma estrutura de caridade social, que se politiza somente na primeira intifada, na primeira rebelião palestina, na segunda metade dos anos 80, que é quando o Hamas é fundado, e o Hamas então se separa definitivamente da Irmandade Muçulmana do Egito. O Hamas é um guarda-chuva para 3 tipos de estrutura: uma estrutura de caridade social, muito influente, muito rica, porque arrecada recursos dos países árabes e de outros países muçulmanos. O Hamas tem uma estrutura propriamente partidária, que concorreu às eleições palestinas, na única vez que pôde concorrer, que foi em 2006, com este nome de Hamas. Hamas é um acrônimo em árabe para Movimento de Libertação Islâmica. E o Hamas tem uma estrutura militar, que são as Brigadas Al-Qassam, que são, na verdade, essas brigadas que fizeram o 7 de outubro. Não foi o Hamas, foi o braço armado do Hamas, que tem muita autonomia. O Hamas é fundado nos anos 80, mais precisamente 1988, com um programa muito confuso e com um discurso islâmico antissemita muito forte, de destruição de judeus, porque para eles, naquele momento, judeus e sionistas era tudo a mesma coisa. E o Hamas vai amadurecendo. Você não pode julgar o Hamas pelos seus documentos dos anos 80. Já ia falar que existe isso em estatuto, então... Cara, é que o Hamas nunca se deu ao trabalho de aprovar novos estatutos, novos programas, mas há vários documentos do Hamas posteriores aos anos 80 que mostram que eles amadureceram politicamente, como acontece com várias organizações, né? Agora, é uma organização que efetivamente e legitimamente passou a ser protagonista da resistência palestina. Eu gostaria que fossem outras as organizações que estivessem à frente da resistência palestina. A minha simpatia pessoal sempre foi pela Frente Popular pela Libertação da Palestina, uma organização marxista liderada por um dos maiores quadros palestinos, que era o George
Habash. Eu gostaria que fosse a Frente Popular pela Libertação da Palestina, mas não é. Na vida real, quem hoje tem esse protagonismo na resistência palestina é o Hamas. A OLP, como é que tá, Breno? A OLP é uma frente de partidos. São 14 grupos que constituem a OLP. O Hamas não faz parte da OLP. O Hamas atualmente propõe uma reconfiguração da OLP para que ele possa participar. A OLP vive uma tremenda crise, porque a OLP fez uma crise que fracassou, fez uma aposta que fracassou. Foi a aposta em negociar com o Estado de Israel e aceitar os acordos de Oslo. Por hoje, o governo da Autoridade Palestina, chefiado pelo Fatah, o Fatah é o principal partido da OLP. Hoje, o governo de Mahmoud Abbas, cujo nome histórico de guerra, nome de combate na época da resistência, era Abu Mazen. O governo da Autoridade Palestina, embora seja muito respeitável a história de lutas de Abbas, é mais ou menos que nem o governo de Vichy na ocupação nazista sobre a França. Ou seja, é um governo a serviço de Israel. E por isso se desmoralizou. O papel do governo de Mahmoud Abbas hoje é tentar apaziguar a rebelião palestina contra o regime sionista. Estamos chegando no fim, só mas aí você já... Duas questões que eu queria, só para a gente finalizar esse ponto, mas eu queria abordar mais dois temas com o Breno. O Breno vai perder o voo para uma Vai não, vai dar tempo. Que é a comunidade judaica, qualquer discurso que faça, vão acusar de antissemitismo. Então fica muito o que é ser antisionista e antissemitismo. Então, qualquer fala, inclusive o presidente Lula foi atacado pela fala dele ao denunciar um genocídio, porque é genocídio o que está ocorrendo, de ataque antissemita, por conta do que vivenciou o povo judeu no Holocausto. E o Breno vive isso também, né? Claro. Deixa eu responder. Antes, deixa eu só fazer um esclarecimento, porque eu fiz uma referência histórica que eu acho que é importante esclarecer. Quando eu comparei a Autoridade Palestina com o governo de Vichy, eu estou me referindo ao episódio histórico. Os nazistas invadem a França. Os nazistas nunca dirigiram formalmente a França. Eles deixaram existir um governo francês numa cidade que já não era Paris, era Vichy. Esse governo era presidido por um herói da Primeira Guerra, o Marechal Pétain. Tinha como primeiro-ministro outro militar, Pierre Laval, mas era um governo que, embora fosse francês, ele estava a serviço do nazismo. Ou seja, o principal papel do governo de Vichy era combater a resistência francesa e garantir que a economia francesa funcionasse a serviço dos objetivos nazistas na França. De certa maneira, a Autoridade Palestina passou a ter este papel e por isso está desmoralizada junto ao povo palestino, e por isso o Hamas cresce, porque o Hamas e outros grupos da chamada Frente da Rejeição, que são aqueles grupos que confrontam o acordo que a OLP fez com o Estado de Israel em Oslo, é por essa razão que o Hamas e esses outros grupos, incluindo a Frente Popular pela Libertação da Palestina, a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, é por isso que esses outros grupos ganham popularidade e o Fatah despenca, inclusive na Cisjordânia. Bom, sobre a questão antisionismo e antissemitismo, que é uma questão muito pertinente. Uma das estratégias, uma das manobras comunicacionais históricas do sionismo foi tentar criar uma identidade entre sionismo e judaísmo e, portanto, uma identidade entre antisionismo e antissemitismo. Isso é uma farsa. Antisionismo é ser contra uma determinada corrente político-ideológica. Exatamente. Que é essa doutrina fundada no final do século XIX. Antissemitismo é o ódio contra os judeus. O ódio contra os judeus ganha esse nome de antissemitismo a partir de um jornalista alemão na segunda metade do século XIX. Naquela época estava fazendo muito sucesso como corrente filosófica o positivismo, e aí ele falou, não, a expressão que a gente usa aqui na Alemanha, ele era um antissemita, esse jornalista, Judenhass, é muito vulgar, vamos aqui usar um outro termo para essa nossa visão, para termos uma visão científica do ódio contra os judeus, que ele defendia. William Marr era o nome desse jornalista, e aí ele alcunha o conceito de antissemita. São vários os povos semitas. Semitas, na verdade, é uma família linguística, não é uma família regional. Na família
das línguas semitas, nós temos o hebraico, nós temos o árabe, e línguas mortas já, como o aramaico. E outras, né? Mas se convencionou tratar o ódio aos judeus como antissemitismo. Então, antissemitismo é o ódio aos judeus. Antisionismo é a luta contra uma determinada corrente ideológica. Vamos fazer uma comparação. Falar que antisionismo é a mesma coisa que antissemitismo seria o mesmo que dizer, nos anos 20 e 30 do século passado, que ser antifascista é a mesma coisa que ser anti-italiano. Exatamente. Ou que ser antinazista é a mesma coisa que ser anti-alemão. Não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido isso. Eu sou um judeu radicalmente antisionista, porque o sionismo faz parte da mesma família do fascismo e do nazismo. O sionismo tem que ter, o regime sionista tem que ter o mesmo fim que tiveram o regime fascista e o regime nazista e o regime da apartheid na África do Sul. O regime sionista, a meu juízo, tem que ser jogado ao mar, tem que ser varrido do mapa, por las buenas ou por las malas, ou pela paz ou pela guerra. O regime sionista tem que deixar de existir, para o bem da humanidade, para o bem dos palestinos e para o bem dos judeus. Porque o sionismo é hoje a principal fonte de antissemitismo. Porque o que o Israel faz contra o povo palestino gera na humanidade ódio e nojo. Como o sionismo foi muito eficaz em estabelecer essa identidade entre sionismo e judaísmo, as massas do mundo olham para esses crimes, odeiam esses crimes, se enojam com esses crimes e responsabilizam todos os judeus. Então o sionismo é hoje a principal corrente antissemita do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, Breno, já mudando um pouco, mas dentro do conflito ainda. Você vê esse conflito que há hoje dentro do Oriente Médio, cabeçado por Israel, como parte também do redesenho da disputa de hegemonia econômica e política no mundo? Sim, efetivamente. É uma batalha fundamental nisso. A derrota do regime sionista seria uma derrota brutal do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. E, para finalizar, tem um voo daqui para João Luís, Breno, onde vai lançar o livro lá. Você, como marxista, assim como eu, a luta socialista vale a pena? Podemos continuar lutando e acreditar de que não há outra saída para a humanidade e para o planeta? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Nós temos que lutar por isso ou morrer tentando. Tentando. Dizia, eu acho que, se eu não me engano, pessoal, era Daniel Bezaide, que nós temos que ter o pessimismo da análise e o otimismo da utopia para poder continuar na luta. Obrigado. Queria que a Lívia pudesse fazer aí também a despedida do nosso convidado especial. Olha, para mim foi muito, muito importante essa conversa. Agradeço demais. Vou me empenhar na edição e com a Rita aí nos cortes para a gente conseguir povoar a internet de conteúdos bacanas como os seus, né? Obrigado para o Aglailson, essa nossa participação, minha e da Rita. E volte mais vezes. Eu sei que você tem 100 cidades aí na meta, mas Fortaleza sempre está aqui para lhe acolher. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi uma honra ter conversado com vocês. Pessoal, quem não ainda está seguindo nosso canal, clique lá, comece a seguir o nosso canal e possa curtir esse episódio. E até a próxima. Um abraço a todos e todas.